Vamos falar agora um pouquinho de services, tá? Eu gerei os arquivos, né, utilizando o gerador de código. Esse passo você já sabe como fazer. Eu gerei todos os arquivos para o NHibernate. Daí eu vim na pasta NFE cabeçalho e peguei o NFE cabeçalho service, tá? Nós vamos usar apenas esse service aí, tá bom? Gerado pelo gerador de código, né? Copiei esse arquivo e colei na pasta service que eu criei dentro de service, aqui na pasta services NFE, tá? Deixa eu fechar todas essas pastas aqui. Controller, moda, pronto. Dentro de service eu criei uma pasta NFE e eu colei aquele service aqui, ó, NFE cabeçalho service, tá? Esse cara foi gerado pelo gerador de código, tá bom? Muito bem. Daí tá lá os métodos consultar lista, consultar filtro, consultar objeto, inserir, alterar, excluir. Até aqui eu não fiz nada nesses métodos, tá? Não alterei nenhuma linha desses métodos aqui. Estão exatamente iguais ao que o gerador de código gerou para mim, tá? Perfeito. Daí, ó, depois do método excluir, nós temos um método calcular totais, que nós vamos voltar nele posteriormente. Temos o método processar cálculos no item, a gente vai voltar nele também. Transmitir a NFE, gerar o arquivo de entrada, pegar o retorno da saída, gerar o arquivo ini da NFE, tá? Tudo isso está dentro do service da NFE, tá bom? Então a gente vai analisar cada um desses métodos nas videoaulas posteriores. Em termos de service, nós ainda temos um outro aqui, ó, NFE cálculo service. Esse cara aqui não foi gerado pelo gerador de código, tá bom? Ele é uma classe de cálculo da NFE no lado do servidor, tá? Essa classe ela foi criada por um colega, né, o Cláudio Roberto de Souza, para o T2TRP 1.0 ainda. Ele criou essa classe no Delphi, tá? Então nós migramos essa classe do Delphi para o C# e vamos migrá-la também para o Java, para o PHP, para o Node, porque ela traz os cálculos da NFE, tá? Ela não está completa, tá? Ela tem alguns cálculos da NFE, mas ela serve já como um guia para você fazer ou concluir os cálculos, ou pelo menos deixar os cálculos dentro do teu nicho de negócios, tá? No segundo momento nós voltamos nessa classe para atualizá-la com mais alguns cálculos, ela é um pouco mais completa, tá bom? Mas vão ter de fato situações, né, muito específicas em que nós não vamos entrar no mérito, tá? Então, as situações muito específicas, né, o cálculo de um imposto em cima da venda de uma arma para Cuba, não, né? Então, situações bem específicas você vai ter que, caso você se depare com essa situação, tá? Você vai ter que pesquisar, tem que ter a assessoria de um contador e aí sim você vem e implementa o cálculo aqui, tá bom? Então tá, como é que ela funciona? Ela tem aqui um método calcular, tá? Ela é uma classe estática e logo em cima, ó, ela já instancia um objeto de cálculo. De fato, ela recebe esse objeto de cálculo aqui no construtor dela, aliás, no método calcular, né? Não é no construtor. No método calcular, ela recebe o objeto cálculo NFE. Esse objeto é do tipo cálculo NFE, tá? Esse cálculo NFE eu coloquei ele aqui em models transiente. Tá aqui ele, ó, cálculo NFE. Significando, né, transiente, porque ele não será persistido, tá? Nem tampouco ele deve ir para o cliente, tá? Ele não vai voltar lá para o lado do cliente, tá bom? Deixa eu abrir ele aqui para você ver. Dentro do cálculo NFE nós temos aqui alguns atributos, né? CRT do emissor, o F do emissor, o tipo do cliente, o F do cliente e por aí vai. São aquelas opções, né? Aqueles atributos que nós precisamos para realizar o cálculo da NFE. É um model bem simples, tá? Um objeto bem simples que será criado em cima dessa classe aí. Então eu recebo esse cara aqui, o cálculo NFE, e eu começo a fazer os testes para realizar o cálculo, tá? Então, se o CRT do emissor for 1, né, o CRT é o código do regime tributário. Se for 1, esse cara é uma empresa do Simples, tá? Então, caso ele seja uma empresa do Simples, eu tenho que gerar o CSOSN, tá bom?
Então eu vou lá, né? Se o CSOSN, que é o Código da Substituição Tributária do Simples Nacional, tá? Se esse CSOSN for o 101, o cálculo é esse aqui, ó. Se for o 102, não tem. 103 também não. 201, o cálculo é esse aqui. Se for o 201 com o ICMS ST4, o cálculo é esse aqui, tá? Você vai observar, né, que em determinados pontos o código é o mesmo, ok? Por exemplo, aqui, ó, esse código da base de cálculo do ICMS ST é exatamente igual a esse daqui, tá? Então o colega lá fez dessa forma para ficar mais legível o código, ok? Você vai ver que esse trecho de código se repete em muitos lugares aqui dessa classe, tá? Ele vai colocando ali dentro dos if else, né? De acordo com as nossas regras tributárias. E olha que não estão todas as regras tributárias aqui para o cálculo da NFE, tá? Pode ser melhorado, né? Nós podemos, de repente, pegar esse código que se repete, colocar num método mais ali para baixo, ok? Mais aqui para baixo no final, né? E a gente pode nomear esse método, né? E aí, quando necessário for, né, nós podemos apenas fazer uma alteração naquele método, tá? No entanto, aqui o colega já prevê o seguinte, né? Ok, tudo bem. Hoje, o CSOSN 101, a base de cálculo do ICMS dele é essa daqui. Deixa eu pegar o ICMS ST, que é melhor. No 201, pronto. No 101, a base de cálculo do ICMS dele é essa daqui. Ele soma o valor dos produtos, mais o valor do frete, mais o valor do seguro, mais das outras despesas e diminui do valor do desconto. Se for no 201, a base de cálculo do ICMS é a mesma coisa. Ele soma os produtos com o frete, com o seguro, com as outras despesas e diminui do desconto. Mas pode ser que saia um decreto aí, uma regra, informando que aqui não é mais para tirar o valor do desconto, só no 201, tá? Então ele já deixou separado, prevendo isso daí, ok? Então é uma questão de o código ficar mais legível, né? E é uma questão de separar mesmo as regras, tá? Então tu pode até criar métodos para diminuir a quantidade de código, no entanto, posteriormente isso pode ser alterado, né? Você pode ter que voltar ao que era aqui, tá? Então tem que ter um ponto de equilíbrio aí entre uma coisa e outra, quantidade de código, código duplicado, esse código está duplicado porque ele faz parte de uma outra regra, está mais legível dessa forma, né? São questões que você vai levando em consideração. Uma outra coisa que pode ser levada em consideração, galera, agora a regra para o CSOSN, ela mudou. Não tem mais o valor do frete, não é mais para calcular o valor do frete em nenhuma das situações. Então, tu vai ter que alterar aqui, vai ter que alterar aqui, vai ter que alterar mais ali para baixo, quando aparece de novo aqui, ó, tira o frete acolá, aí tem que alterar aqui de novo, tá? Então, tem as duas situações, né? Aquela que muda a regra, e aquela regra mudou apenas para essa situação, que bom, eu venho e mudo só aqui, o código já está aqui, né? E aquela que muda a regra de uma forma geral e eu tenho que alterar o código em todas as situações, tá? Tem também aquela questão de você deixar esse código separado, né? E como as coisas aqui são muito parecidas, de repente tu cometeu um erro, né? Peraí, aqui é a base de cálculo do ICMS. Mais ali para baixo é a base de cálculo do ICMS ST, ó. É bem parecido o código, é igual, tá? Então, de repente, você deixando esse código num lugar só, tu pode cometer um engano, cometer um erro, né? E aí as coisas vão começar a dar erradas lá nos documentos sendo emitidos pelo teu cliente, tá? Então, tem que ter um ponto de equilíbrio, tá? Acho bom da forma que está aqui. Pode ser melhorado ou piorado, dependendo do teu ponto de vista aí, de como é que você vai fazer, tá bom? Então é isso. Em termos de service, nós temos esses dois, tá? Temos o NFE cabeçalho service, que é aquele gerado pelo construtor, pelo gerador de código, que ele tem alguns outros métodos que nós vamos entrar neles agora. E tem esse NFE de cálculo, né? Que tem todos os cálculos aqui da NFE. Eu não vou entrar no mérito de explicar cada um dos cálculos aqui, tá? Porque envolve aí muitas questões tributárias, né? Então você tem de fato que ou estudar essa questão tributária para compreender esses cálculos aqui, tá? Ou você tem que ter aí alguém, né, um contador para te assessorar, tá? Caso você seja apenas uma pessoa que está estudando isso daqui, não vá trabalhar com isso, então você pode abstrair isso daqui, né, e acreditar que esses cálculos estão sendo feitos da forma correta, tá bom? Caso você trabalhe numa empresa,
esteja apenas desenvolvendo a NFE e essa parte do cálculo também não seja de sua responsabilidade, então você pode abstrair isso daqui e acreditar que os cálculos estão sendo feitos da forma correta. Seria interessante que você soubesse como é que eles são feitos, tá? Mas você vai perder um tempinho ou investir um tempo nisso, né? Dependendo do teu ponto de vista. Agora, se você vai trabalhar com a NFE mesmo, você vai ter um sistema de emissão de NFE, né? Você vai colocar esse sistema em produção, tá? E você não quer depender de contadores, aí tu tem que aprender mesmo, tá? Você tem que ir atrás de documentação, né? Tem que ler o manual da NFE, tá? Tem que ler essa parte tributária, né? Essa parte tributária tem uma parte mais geral, referente ao país todo, e tem uma parte mais específica, referente ao teu estado. Você tem que estar por dentro disso aí, tá? Se você vai emitir NFE, vai ter um sistema de emissão de NFE, mas não tem tempo para se aprofundar nesses conhecimentos, então você precisa ter um parceiro com conhecimentos contábeis e tributários. Muita gente faz isso, tá? Coloca uma empresa, o cara é o analista, o outro é o contador, os dois fazem essa união, essa parceria e vão embora, né? Então, de repente, esse pode ser o seu caso. Enfim, analise, cada caso é um caso, né? Mas essa classe está aqui, a gente retorna nela no segundo momento para trazer mais alguns cálculos, para fazer uma atualização nela, tá certo? E é isso, daqui a pouco a gente vai ver como é que ela vai funcionar, né, nos métodos que nós vamos chamar lá do lado do cliente.